Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre estratégias digitais para clínicas, maximizando o potencial do seu negócio de saúde. Eu me chamo Alex, sou o fundador e diretor aqui da COS. Eu possuo formação na área de marketing com especialização em comunicação digital e MBA em gestão em saúde. Eu trabalho com marketing digital desde 2009, então passam aí mais de 15 anos de experiência. E nos últimos 7, eu tenho me dedicado a criar e aplicar metodologias de gestão, de educação, promoção da saúde e, principalmente, a rentabilização do investimento em marketing digital para empreendimentos do segmento de saúde. Eu estou disponibilizando aqui o link do meu Instagram e também o link para acesso ao meu LinkedIn. Então, caso vocês queiram me acompanhar também, eu trago aí diversas dicas, não só de marketing, mas também de gestão, para que vocês possam trazer e implementar também na sua instituição. Então, o que nós vamos esperar dessa nossa aula? Estratégias digitais, princípios básicos. Eu estou trazendo um pouco mais de conceito também, até para que a gente possa ter uma efetividade melhor durante toda a nossa comunicação aqui na aula. Análise de estratégias que aplicamos aqui na COS, por onde começar e como você deve preparar também o teu planejamento estratégico. Então, falando realmente dos princípios básicos, o resultado só acontece com foco e persistência. Precisa ter um direcionamento, um objetivo, então é necessário definir um objetivo de marketing antes de iniciar alguma contratação de agência ou até mesmo algum profissional de marketing. Entender quais são as estratégias, quais são as campanhas, quais são as mídias e as ações que irão trazer resultados de acordo com o objetivo. Antes de acertar, é necessário fazer testes, então é importante trazer o marketing digital, ele permite trazer essas informações e esses testes para que realmente a gente consiga direcionar essa comunicação de uma forma mais assertiva. E nunca trabalhe com achismos ou o instinto que você possui. Traga realmente dados para ter uma tomada de decisão mais estratégica durante o marketing. O marketing digital, ele permite bastante isso. Então, é importante trazer durante toda essa gestão, né, do marketing, insights, trazer também indicadores de comunicação para que a gente possa ter um foco realmente na comunicação e uma consistência também, ok? Falando de objetivo, então, digamos que o seu objetivo hoje é aumentar a autoridade da instituição. Alguns indicadores que a gente traz aqui como exemplo é o conhecimento de marca, então tornar a sua marca mais conhecida, é posicionar o seu negócio de saúde na sua área de atuação. Então, hoje, o paciente que, hoje, digamos, que a sua instituição é uma clínica de dermatologia. Esse paciente, quando pesquisa no Google, dermatologista em Florianópolis ou dermatologista em São Paulo, ele encontra a sua instituição na primeira página do Google, um exemplo. Isso torna realmente a sua marca mais conhecida, tu traz essa autoridade, antes de realmente trazer qualquer implementação de uma estratégia mais robusta. Eu sempre falo que na COS, o básico ele precisa ser bem feito, né? Então, posicionar sua marca nesses primeiros posicionamentos é bem relevante até para que você possa ter uma efetividade melhor também de marketing. Ou a sua instituição está criando, está implementando, né, uma nova especialidade, então você quer tornar ela conhecida, então atualmente vocês querem trazer uma instituição, uma especialidade de dermatologia, então tem que tornar essa especialidade conhecida, né? Porque está sendo realizado todo o investimento em equipamento, em corpo clínico, no serviço como um todo. Então é importante trazer realmente essa autoridade para a sua instituição por uma especialidade nova. Ou até mesmo aí um exemplo, né, número de seguidores para a instituição. Se um objetivo hoje da sua empresa, no seu negócio de saúde, é conquistar novos pacientes, outros indicadores, né? Então, ampliar a base de novos clientes, aumentar o faturamento, ou principalmente aumentar a lucratividade. Eu sempre falo aqui na COS que é importante desenvolver estratégias de marketing que realmente sejam lucrativas para o negócio. E não simplesmente gerar uma demanda maior, uma carga operacional muito alta, e aquilo realmente acaba não se pagando. Então, é importante realmente trazer quais serviços, quais exames, quais procedimentos, quais cirurgias são mais lucrativas hoje para o seu negócio, para que realmente o marketing, né, a agência, tenha um direcionamento melhor para desenvolver estratégias de marketing. Ou até mesmo relacionamento com os pacientes. Então, se o teu objetivo é aumentar o LTV dos pacientes, né, a compra de novos serviços, vou dar um exemplo, se hoje você é uma instituição, uma clínica de dermatologia,
e a cada 6 meses esse paciente precisa fazer a aplicação de toxina botulínica, por que não criar uma estratégia de relacionamento para aumentar essa recompra desse serviço que você já vem oferecendo também, né? Ou até mesmo nutrir leads, apresentar diferenciais da própria instituição, ou ampliar a base de leads e de leads qualificados, né, que é o famoso MQL, ou aumentar o engajamento também nas redes sociais. Então, vocês conseguem visualizar aqui que é importante ter um objetivo bem definido, porque tem vários indicadores posteriores que acabam sendo impactados. Então, é bem importante ter essa clareza no investimento em marketing, para que realmente a agência consiga desenvolver uma estratégia adequada para a sua necessidade realmente hoje, né, adequada para a realidade da instituição. Então, vamos falar das estratégias de marketing. Antes de mais nada, é bem importante a gente trazer para uma instituição, ela sempre tem que ter esse foco, antes de iniciar qualquer estratégia de marketing, ter realmente como negócio já estruturado qual que é a missão do centro de imagem, ou do laboratório, ou até mesmo de uma clínica especializada. É importante ter definido a missão, visão e valores. Então, aqui mais uma questão de conceito, né? O que é a missão? A missão é realmente qual que é o propósito, né? A missão da instituição define o propósito fundamental da sua existência, delineando o seu compromisso em fornecer cuidados médicos de qualidade e promover saúde, né, e bem-estar da comunidade que atende, independente da sua condição financeira. Então, é importante destacar que realmente a missão ela vai nortear todas as ações que você venha a prometer, né, digamos assim, numa estratégia de marketing, ou até mesmo na definição de contratação de colaboradores, de profissionais para atuar hoje com a sua instituição. Isso fortalece bastante como empresa, né, como instituição realmente. Então, e é bem importante trazer aqui que a missão ela tem que ser curta, ela não tem que ser 10 páginas, né, ou 5, ela tem que ser uma frase que realmente delimite qual que é o propósito da sua instituição. Então, um exemplo, eu tenho uma clínica de dermatologia, quero levar mais saúde, saúde de pele para todos os habitantes da minha região de atuação, um exemplo, né? Então, ou quero cuidar da pele de todos os habitantes de uma cidade XYZ. Então, é importante trazer isso para que realmente a ação de marketing ela esteja casada com esse propósito da instituição. A visão, que é o quanto você quer, né, o que a instituição quer para frente, para o futuro. Representa o futuro desejado, as aspirações a longo prazo, destacando onde ela deseja estar e o impacto positivo que almeja ter na saúde da comunidade. Então, daqui a 10 anos, queremos nos tornar referência em saúde urológica para os habitantes da cidade de Florianópolis, um exemplo. Tá? Então, é importante desenvolver isso e um ponto crítico, importante aqui durante o desenvolvimento dessa missão, da visão e também dos valores, é que não podem ser tão extensos. Eles têm que ser bem consistentes e bem breves, para que realmente a pessoa bata o olho, consiga entender qual é a missão da empresa, qual é a visão e principalmente quais são os valores. Então, é realmente os princípios éticos e morais que guiam suas ações, as decisões, refletindo o compromisso com a ética, a integridade, respeito à diversidade, inclusão, segurança do paciente, alguns dos exemplos, né? Esses valores são fundamentais para manter essa confiança e credibilidade junto aos pacientes e comunidade. E também, ele auxilia muito na contratação de talentos para sua instituição. Então, todo o processo de recrutamento, ele deve ser embasado nos valores, na missão, no propósito da instituição, e até mesmo na contratação de fornecedores. Se vocês têm bem claro todos esses processos, né, toda a missão, a visão e os valores da sua instituição, a contratação desses profissionais, né, de fornecedores também tem que estar atrelado ao que vocês têm como propósito de marca, né? Então, é importante, antes de qualquer ponto, antes da gente falar de uma estratégia de marketing, a gente tem que ter muito bem desenvolvido também o nosso pilar de negócio, digamos assim, ok?
Para isso, eu trago aqui uma sugestão do Canvas, que ele é uma ferramenta hoje utilizada para criar modelos de negócio de forma visual e simplificada. Então, ele permite que não só empreendedores que estão iniciando, mas empresas já com um tempo maior, né, de existência, auxilie realmente a organizar e desenvolver as ideias de maneira estruturada, focando em aspectos chaves, como proposta de valor. Aqui a gente já reforça também a importância do propósito da instituição, o segmento de cliente que vocês vão atuar. Então, vou dar um exemplo. Vocês vão, hoje a instituição vai aplicar uma nova especialidade. Desenvolve um Canvas para entender hoje quais são as parcerias chaves, quais são as atividades e que essa nova especialidade vai realizar hoje dentro da instituição, quais são os recursos necessários para que essa nova especialidade seja operada dentro da clínica, qual é a oferta de valor com essa nova especialidade, quais são os recursos chaves, como que você vai fazer esse relacionamento com os pacientes, digamos assim, dessa nova especialidade, quais vão ser os canais de comunicação dessa nova especialidade, qual é o segmento de clientes que vocês vão atuar para essa nova especialidade, qual é a fonte de receita, então quais serão os procedimentos, os exames, as cirurgias e também todos os custos que estão atrelados. Isso fortalece também o negócio, dá muito mais autoridade, e isso também auxilia muito no processo de comunicação e alinhamento melhor também de todo mundo que está envolvido no projeto como um todo, né? Então, não só a agência, mas o gestor, as lideranças, né? As lideranças médicas. Então, é importante para que tenha todo esse alinhamento de comunicação para realmente fortalecer essa divulgação, realmente, né? Esse negócio, essa nova especialidade, um exemplo, como eu estou trazendo aqui. Então, deixo aí como sugestão também o Canvas, quando vocês forem desenvolver qualquer nova especialidade ou qualquer novo equipamento também. Então, é importante desenvolver e aplicar essa metodologia de Canvas para facilitar tomadas de decisão também, ok? E também, feito ali missão, visão e valores, feito o Canvas, é importante entender quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Por que eu trago essa análise SWOT durante todo o processo, né, para que isso fique claro? Hoje, depois eu vou até explicar um pouquinho mais à frente, mas para vocês entenderem que essa análise SWOT ela acaba interferindo em toda a estratégia de marketing. Né? Eu vou dar um exemplo. Se hoje a especialidade de urologia da sua clínica ela é uma força, ela tem um processo bem definido, os pacientes avaliam muito bem essa especialidade, o corpo clínico é muito qualificado, mas eu tenho uma fraqueza que é o meu atendimento comercial. Eu não tenho uma automação, meus pacientes demoram para atender, né, a minha equipe de atendimento demora para dar uma resposta. O que é necessário desenvolver realmente durante todo esse processo? Então, aqui, vocês conseguem ter uma visão maior do que é uma força hoje da sua empresa, né, da sua instituição, o que é uma fraqueza da sua instituição, para desenvolver planos de ação para melhorar esse processo, quais são as oportunidades. Então, quando a gente fala de oportunidades e ameaças, isso está muito mais atrelado ao ambiente externo da clínica, e o ambiente interno, ele está atrelado à força e fraqueza. Então, o que é interno é o que fica, né, que depende da instituição, e o que é fator externo realmente aí acaba sendo do ambiente fora da empresa, né, fora da clínica. Então, qual que é a oportunidade? O que hoje está sendo oportunidade para um negócio de dermatologia, ou para um negócio de centro de imagem, ou para um negócio de saúde, de urologia? E qual que é a ameaça que isso pode? O que o mercado está trazendo de ameaça para essas especialidades? Então, são pontos importantes de trazer durante essa análise, durante esse desenvolvimento, para que a estratégia de marketing também seja muito mais efetiva. E é muito importante, gestor, que você faça isso juntamente com todos os envolvidos do projeto, né, a nível de liderança,
para que isso fortaleça realmente e deixe o material muito mais rico, e que você não faça isso sozinho. É importante trazer o dono da clínica para que ele traga esse conhecimento também que ele tem da parte clínica, digamos assim, traga uma liderança de atendimento, do financeiro, faça isso em conjunto, não faça sozinho. É importante trazer esse alinhamento, né, de comunicação, para que realmente todos estejam cientes de quais são as forças, quais são as fraquezas hoje da minha empresa e quais são as oportunidades e as ameaças que estão aí no mercado. E por que eu trouxe essa análise SWOT, ou em português que eles chamam de FOFA? Porque isso vai nortear todas as estratégias sequenciais. Então, vou dar um exemplo. Se hoje eu tenho uma clínica que a minha força é uma reputação excelente, ele tem muito reconhecimento na comunidade local devido à qualidade dos serviços prestados, e um exemplo de oportunidade é que a expansão de mercado de estética e procedimentos cosméticos. Então, aqui um exemplo é de uma clínica dermatológica, né? Foi feita ali a análise SWOT, e na força foi identificado que ela tem uma excelente reputação por reconhecimento na área, e vem aumentando bastante aí os procedimentos estéticos, né? Nessa estratégia, depois que foi conflitado a análise SWOT, essa estratégia a gente chama de estratégia ofensiva, ou seja, criar uma estratégia de expansão para novas áreas geográficas. Então, vou dar um exemplo. Hoje, nós atendemos somente Florianópolis. Por que não criar uma estratégia de marketing para atrair um público mais distante, para que ele venha até Florianópolis, ou até mesmo um bairro maior, cidades da grande Florianópolis, um exemplo, durante essa comunicação, para realmente gerar essa demanda de serviços dermatológicos que está em crescimento. Um outro exemplo é uma estratégia confrontativa, que eu utilizo as forças e as ameaças. Então, eu utilizo um ambiente interno com o que o ambiente externo está me trazendo. Então, vou dar um exemplo. No exemplo de força, um corpo clínico composto por ortopedistas altamente qualificados e experientes, mas a minha ameaça é que a concorrência é crescente de hospitais e centros médicos que oferecem os serviços ortopédicos integrados. Então, que tipo de estratégia de marketing que a gente vai trazer? Marketing para aumentar a conscientização dos serviços que são oferecidos pela clínica e também destacar a sua expertise e diferenciais competitivos. Então, tem uma estratégia que vai ser desenvolvida para realmente a marca ficar forte, e mesmo que tenha esse aumento de concorrência, digamos assim, de outras unidades, né, de outras empresas que estão entrando no mercado ortopédico, para fortalecer realmente a sua comunicação. Então, aqui a gente vai ter que destacar o perfil o corpo clínico, né, os médicos, a qualidade do serviço dos médicos hoje, para desenvolver essa comunicação. Se eu estou falando, depois nesse processo de conflito, né, da análise SWOT, de reforço de marca. Então, eu utilizo uma fraqueza interna com uma oportunidade que está tendo no mercado. Então, hoje eu tenho uma dificuldade internamente, mas tenho uma oportunidade muito grande no mercado. Digamos assim, uma clínica oftalmológica. A gente sabe hoje, numa clínica oftalmológica, que tem o equipamento é muito alto, né? É muito caro manter uma instituição oftalmológica hoje, devido aí realmente aos custos de aquisição dos equipamentos e principalmente as manutenções desses equipamentos. Mas tem uma oportunidade de mercado que tem o envelhecimento da população, o que vem aumentar aí a demanda por procuras de serviços oftalmológicos relacionados a problemas de visão, como catarata, glaucoma e degeneração macular, um exemplo. Então, qual seria essa estratégia de comunicação? Educar e tornar a clínica relevante para esse público. Então, desenvolver linha editorial, o site tem que trazer essa comunicação muito mais efetiva, você tem que estar bem posicionado para termos relacionados aos serviços oftalmológicos. Então, tem toda uma estratégia de reforço de marca que vocês possuem realmente como instituição. Ou, um exemplo, uma estratégia mais defensiva, de fraquezas e ameaças. Então, eu sei que vem acontecendo muita ameaça de mercado, e eu tenho um ponto delicado hoje na minha instituição, de um centro de imagem. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo de fraqueza é a concorrência de outros centros de imagem na região. Então, vem aumentando essa quantidade de concorrentes,
e alguns dos quais podem oferecer preços mais baixos ou até mesmo promoções especiais à realização dos exames. E as ameaças é que as mudanças nas políticas de saúde e reembolsos de seguros, né, de as seguradoras, podem realmente afetar o pagamento dos pacientes e a lucratividade do centro de imagem. Então, qual que é um exemplo de estratégia que a gente pode trazer aqui para esse centro de imagem? Criar uma mensagem de marca forte, que comunica os benefícios de escolher o centro de imagem, como precisão diagnóstica, conforto dos pacientes, resultados confiáveis, mesmo diante de preços mais competitivos da concorrência. Então, é importante, né, vocês conseguem visualizar que para cada ponto da análise, né, de confrontar essa análise SWOT, a gente consegue desenvolver uma estratégia específica para cada necessidade. Então, vou dar um exemplo. Se eu quero aumentar a minha autoridade da instituição, que eu até mencionei anteriormente, que a gente traz como objetivo, conhecimento da marca, posicionamento do seu negócio de saúde numa área de atuação, tornar essa nova especialidade conhecida e um número maior de seguidores, e a minha estratégia de marketing é na área defensiva, então eu vou criar uma mensagem de marca forte que comunica os benefícios de escolher a minha instituição mediante a concorrência. Se o meu objetivo é conquistar novos pacientes, durante a minha estratégia eu identifiquei que eu preciso fazer uma estratégia de ataque, então eu tenho que criar uma expansão para novas áreas geográficas ou bairros onde a demanda por serviços ginecológicos dermatológicos, está em crescimento. Se eu quero aumentar o relacionamento com os pacientes e o meu objetivo, né, durante aquele conflito da análise SWOT é uma estratégia confrontativa, então eu tenho que utilizar o marketing para aumentar a conscientização sobre os serviços oferecidos pela clínica e destacar a sua expertise e realmente os diferenciais competitivos. Eu sei que aqui alguns termos são muito bélicos, né, mas é realmente trazer essa análise para que a gente possa ter uma efetividade, uma clareza melhor com a estratégia de marketing digital também, tá? Ok, sobre estratégias, qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente também pode ter uma conversa melhor para ter um alinhamento melhor dessa nossa comunicação, tá? Vamos falar de campanhas. Então, nós já falamos sobre objetivos e nós falamos da estratégia, falamos da importância da missão, visão e valores bem definidas, falamos da utilização do Canvas, né, da metodologia Canvas, no desenvolvimento de uma nova especialidade, um exemplo, e também falamos da importância de ter estruturado essa análise SWOT antes de iniciar qualquer estratégia de marketing. E agora, nós vamos falar aí das campanhas de marketing. Então, vou dar um exemplo. Se hoje a nossa campanha, o foco é em branding ou na parte institucional, então eu vou divulgar um exemplo, quais são os valores da empresa, quais são os propósitos, o posicionamento dessa instituição, a autoridade e até mesmo a prova social, né, relacionada às avaliações do Google Meu Negócio, um exemplo. Se o nosso objetivo é conteúdo, é um processo mais educativo, a estratégia é de gerar engajamento, ou são campanhas mais sazonais, um exemplo, né, um caso aqui, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, enfim, que são mais conhecidas, né, inicialmente. Ou se a nossa campanha é uma campanha de solução, ou seja, trazer realmente esse paciente com os benefícios de realizar um procedimento ou uma consulta com a sua instituição, ou até mesmo aí o quesito preço, que agora também foi liberado na divulgação realmente aí pelo CFM. Claro, tem algumas regras que são importantes vocês seguirem durante todo esse processo, né, de comunicação embasada a preço, então sugiro acompanhar realmente ali o material do CFM para ter um direcionamento melhor de comunicações, ou até mesmo se você tiver alguma dúvida, tu pode entrar em contato aqui com a COS, e a gente tem um material específico também falando sobre essa atualização que houve do próprio CFM, tá bom? Então, trazendo aqui de novo uma análise embasada na análise SWOT. Se o meu objetivo é aumentar a autoridade da instituição e eu estou utilizando uma estratégia de defesa, eu vou utilizar uma campanha de branding, uma campanha institucional, reforçando os valores da instituição, qual é o propósito da empresa, qual é o tipo de posicionamento que ela tem hoje, a prova social e até mesmo os diferenciais dela em relação à concorrência. Se eu tenho um objetivo de conquistar novos pacientes e durante a minha análise SWOT, a gente analisou que é necessário desenvolver uma estratégia de ataque,
Qual vai ser a campanha? Eu vou utilizar uma campanha de solução, trazendo benefícios, trazendo preços. Então, qual que é o benefício de realizar um procedimento hoje aqui com a clínica? Realmente trazendo essa linha mais educativa e editorial também. Se o meu objetivo é trazer um relacionamento com os pacientes, e eu estou utilizando uma estratégia confrontativa, eu vou utilizar uma campanha de conteúdo. Então, eu vou trazer informações do que é, um exemplo, glaucoma, como funciona a cirurgia de catarata, vou gerar um engajamento, um exemplo, com taxa de abertura Gmail, com taxa de engajamento nas redes sociais, ou eu vou criar uma campanha específica para realmente trazer esse relacionamento e tornar a marca mais engajada, né, esses pacientes mais engajados com a marca também. Perfeito? Então, vocês conseguem perceber que tem para cada ponto, para cada estratégia, há um tipo de direcionamento específico de campanha, de estratégia para ser adotada também durante essa comunicação. Vamos falar das mídias. Por que a gente traz esse quesito mídias? A gente divide ela em 4 etapas, né, em 4 pilares, digamos assim. Nós temos as mídias conquistadas, ou seja, assessoria de imprensa. Então, uma ação... por que a gente fala de mídia conquistada? Porque tem todo um trabalho de uma assessoria de imprensa para disponibilizar o médico para ir naquele canal para falar sobre tal assunto, né, para aquela emissora falar sobre tal assunto. Então, você está conquistando aquele espaço para a divulgação relacionado realmente à patologia ou até mesmo aquele assunto que aquela emissora vai querer divulgar, um exemplo. Tu pode ter a compartilhada, ou seja, você utiliza de uma audiência que já é previamente qualificada, aqui um exemplo, né, em questão de influenciadores ou até mesmo algum conteúdo que foi viralizado. A gente também tem a etapa de mídia proprietária, que são as redes sociais, que são os conteúdos que são desenvolvidos pela instituição. O próprio site é uma mídia proprietária, né, que você tem esse respaldo, né, isso está sendo gerenciado por você, e até mesmo os próprios eventos, um exemplo. E a mídia paga, ou seja, aquilo que a gente está realmente investindo para conseguir divulgar a instituição. Aqui eu estou trazendo Google Ads, Meta Ads, né, para posicionamentos em anúncios pagos, mas também a gente está falando de ambiente offline, outdoor, revista, anúncio de TV. Então, tem aí diversos tipos de mídias e, claro, específico para cada área de objetivo da instituição atrelado realmente ao serviço de marketing. Então, vamos dar um exemplo. O meu objetivo é aumentar a autoridade da instituição e eu estou utilizando uma estratégia de defesa com a minha campanha de branding e eu vou utilizar aqui 2 mídias, a mídia proprietária e a mídia paga. Né? Ou até mesmo a mídia compartilhada, eu posso divulgar isso, eu posso utilizar assessoria de imprensa. E por que a gente destacou a mídia proprietária e a mídia paga? Porque tudo depende do orçamento de marketing. Né? Eu sei que isso acaba sendo meio que um ciclo sem fim, né, de perguntas, até mesmo aqui na agência, quando a gente negocia e tenta conversar com os clientes em relação ao orçamento proposto. Por que é importante a gente ter essa clareza do orçamento de marketing? Vou dar um exemplo. Se eu quero sair aqui de Florianópolis para ir em São Paulo, eu tenho diversas possibilidades. Né? Então, eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de avião, eu posso ir de carro e eu posso ir de ônibus. Vamos utilizar esses 5 exemplos. Mas eu quero ir para São Paulo, mas eu tenho um evento que é às 3 da tarde, um exemplo. E agora é meio-dia. Como que eu faço para ir tão rápido para São Paulo? Eu consigo de avião. Então, eu sei que para eu chegar em São Paulo em 3 horas, um exemplo, eu posso comprar uma passagem de avião, que em 1 hora eu estou lá na cidade de São Paulo. Mas eu tenho um investimento para ser feito nessa contratação, né? nessa agilidade, digamos assim, do tempo. Mas se não, eu preciso estar em São Paulo na quinta-feira. Então, eu posso escolher ou ir de carro, ou eu posso ir de ônibus. Então, tudo depende. Claro, se você também tem um orçamento, né? Um exemplo, se eu não tenho orçamento para comprar uma passagem de avião, eu vou ter que ir de carro, então eu vou ter que me dedicar um pouco mais de tempo, digamos assim, do deslocamento de Florianópolis a São Paulo, que leva em torno de 12 horas, mais ou menos, devido ao orçamento.
né? Então, e se eu quero ir para São Paulo e eu tenho um orçamento maior, eu consigo comprar uma passagem de avião para ir mais rápido. Então, por que a gente fala de tudo depende do orçamento? A gente pode trazer uma estratégia gigantesca de desenvolvimento de site, de conteúdo, de criar eventos, de fazer investimento em Meta Ads, em Google Ads, em revista. Mas se eu tenho um orçamento muito pequeno, eu não vou conseguir ter os mesmos resultados se eu fizesse um orçamento maior. Então, é importante também ter um orçamento definido para estratégias de marketing, porque quanto mais você tiver, maior a gente vai conseguir divulgar, maior vai ser o alcance também dessa comunicação. Mas se eu tenho um orçamento muito pequeno, eu também não vou conseguir trazer uma efetividade também das minhas estratégias de marketing. Ela vai acabar sendo muito mais longa, vai ser muito mais morosa do que se eu fizesse um investimento maior. Tá? Então é importante trazer essas analogias para que vocês tenham essa visão também de que o orçamento impacta sim no resultado que você quer ter de marketing digital, tá bom? E aqui eu falo também, se você não sabe qual é o orçamento específico, aqui na COS a gente utiliza muito essa metodologia, que é a metodologia SMART, que é o objetivo mais essa metodologia, né, que é o SMART. O que é essa metodologia SMART? O S é de qual é o objetivo, o M é qual o dado necessário, o A é qual que é esse objetivo, se esse objetivo é atingível, né, se é possível de chegar, o R é de como que esse objetivo é interessante para a instituição, e o T é qual é o prazo para conferir esses resultados. Então, vou dar um exemplo. O objetivo é conquistar, eu quero ter, quero aumentar. Qual que é o dado necessário? Então, como que vai ser mensurado? Né? O S é de específico, o M é de mensurável. Então, eu quero 100 pacientes. É mensurável. Então, é possível atingir esse objetivo? É possível. Se hoje eu estou realizando 70 pacientes para chegar a 100, eu consigo fazer esse processo. Não é uma meta tão audaciosa assim. O R é de resultados e o T é de tempo. Então, eu até coloquei um exemplo aqui. Conquistar 100 pacientes novos em até 6 meses. É específico, é mensurável, é atingível, tem um resultado e ele tem um tempo para ser finalizado. Então, tem uma clareza melhor também para que a gente possa ter todo um desenvolvimento de estratégias de marketing digital nesse conceito, né? Para que a gente realmente consiga trazer uma efetividade melhor. Então, análise de algumas das estratégias que a gente usa aqui na COS. Eu trouxe um exemplo de como que funciona essas estratégias. Então, o conteúdo, acredito que vocês já devam ouvir falar, não só aqui na COS, mas em outras agências mencionando, enfim, nas redes sociais é muito forte isso. O marketing está muito atrelado a essas estratégias de conteúdo, estratégia de SEO para posicionar bem a sua clínica, o site com layout, com usabilidade rápido, ele tem que ser desenvolvido dessa forma, ele tem que ser embasado em performance, tu não precisa ter um site em que ele leva muito tempo para carregar. Hoje todos os pacientes eles estão no telefone, então é importante que o seu celular, né, que o seu site, ele tenha essa otimização para performance, ele não leve muito tempo para carregar, para que o paciente consiga ter uma navegabilidade melhor durante essa permanência no site, estratégias de tráfego pago, de social e até mesmo a prova social. Por que eu trago isso? Vou dar um exemplo. Um paciente hoje que digita lá, tomografia do crânio. Ele vai encontrar, estou trazendo aqui um exemplo dos nossos clientes, até de snippet, que é um posicionamento de marco zero de resposta, né, que a gente está falando em questão de visibilidade, autoridade de marca, mas esse paciente está procurando um centro de imagem para realizar tomografia de crânio. Então, ele encontrou aqui um dos nossos clientes, ele até na primeira página do Google, na primeira posição de forma orgânica, sem fazer nenhum investimento em mídia paga, ele já conseguiu entender o que é a tomografia de crânio. Ele já consegue acessar o site, depois de acessar o site rápido via telefone, ele conseguiu ter acesso a essa informação. Então, um ponto bem importante de trazer essa informação aqui no site, que não adianta você ter somente um site. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser usual, o paciente tem que encontrar rápido aquilo que ele está procurando. E por que a gente traz isso, né? Porque hoje o Google ele tem diversos fatores de ranqueamento, tem mais de 200 termos. E eles não abrem todas essas informações para trazer esse ranqueamento. Então, algumas que a gente conhece,
é tempo de velocidade do site, se o site é responsivo para mobile, se o conteúdo é relevante. Então, o Google prioriza sites em que o paciente tem acesso a essas informações muito mais rápidas, né? Não só o paciente, mas o usuário como um todo pesquisando para isso, né? Então, é importante que o site tenha bem essa estrutura, né? Por isso que na COS a gente sempre fala que antes de iniciar qualquer estratégia de marketing, o site ele tem que ter, ele tem que ser bem estruturado, ele tem que ter uma usabilidade, ele tem que ser rápido do navegar, ele tem que ter uma arquitetura da informação muito clara para que quando esse paciente acessar o site, ele consiga entender o que vai ser feito. Eu sempre faço uma análise que o site é como se fosse o terreno da casa. Antes de você iniciar toda uma estrutura, né, antes de você desenvolver, criar ali a sua casa, o terreno ele tem que ser muito firme, para que realmente você consiga ter uma efetividade melhor também dessa construção que tu está fazendo nesse terreno. Então, o site é exatamente a mesma coisa. Se ele não for bem estruturado, não vai adiantar você fazer investimento em mídia paga, não vai adiantar você desenvolver uma estratégia de SEO, porque vocês não vão conseguir desenvolver isso para o Google especificamente. Então, é importante trazer essa clareza na comunicação. Então, continuando aqui com o nosso exemplo, se esse paciente acessa o Google e digita tomografia de crânio, vai encontrar aqui um exemplo, né, o nosso cliente, Lucídio Portela, ele vai acessar o site, vai ver o conteúdo, já vai ter a possibilidade de entrar em contato pelo WhatsApp, mas a gente entende aqui na COS que esse paciente tem toda uma jornada. Então, ele vai digitar no Google, vai acessar o site, e posteriormente ele vai acessar as redes sociais. Então, se a gente está falando de autoridade, o paciente encontrou essa instituição no site, foi para as redes sociais. A Lucídio tem mais de 11 mil seguidores no Instagram, então tu está trazendo uma autoridade melhor para ele. E em questão também de prova social, né? O paciente digita isso no Google, tem lá mais de 300 avaliações, então é importante trazer isso também para que esse paciente tenha uma segurança melhor também na escolha dessa instituição, né? Que a gente está falando realmente de autoridade, a gente está falando de visibilidade, a gente está falando de segurança para esse paciente que às vezes não conhece a instituição, ele só procurou a realização desse exame. Um outro exemplo é um paciente pesquisar lá no Google, como melhorar dor no pescoço. Aqui também mais um exemplo de um cliente nosso, totalmente orgânico esse posicionamento, trazendo realmente mais uma autoridade, mais uma visibilidade de marca. A gente conquistou aqui também uma das pesquisas, né, que o Google identifica que essa é a melhor resposta para esse termo que está sendo pesquisado, então ele já dá esse destaque também, trazendo também mais uma autoridade, trazendo que a instituição é referência, né, o NOT é referência hoje em ortopedia. O paciente acessa o site, ele vai para as redes sociais, a instituição também tem mais de 5 mil seguidores. Então, tu traz essa autoridade para a instituição. Tá? E por onde hoje você deve começar? Aqui na COS, a gente sempre fala que tem essa jornada do paciente bem estruturada. Por que o trabalho de uma agência de marketing em saúde ele tem que ser muito bem desenvolvido nessas 3 etapas anteriores aqui, o azul mais escuro? Vamos dar um exemplo. Eu estou procurando melhorar minha qualidade de vida, iniciando aí com esse processo ou prevenção de doenças. Eu quero ter uma melhora na qualidade de vida, então vou usar um exemplo meu. Eu gosto muito de pedalar, né, de andar de bike, e eu moro aqui em Florianópolis e eu vou pesquisar locais para andar de bicicleta em Florianópolis. Vou encontrar um site, um exemplo, né, de alguma clínica que está trazendo essa dica, dessas orientações de locais para pedalar em Florianópolis. Com isso, eu já consigo entender onde a clínica está localizada, eu tenho acesso ao WhatsApp, caso eu queira fazer aí algum tipo de conversa inicial, até para ajustar minha bike, um exemplo, ou para ver se eu estou pedalando da melhor forma possível, se eu não estou com nenhuma lesão. Então, eu já vou conseguir ter acesso a essa informação com o site dessa instituição. Um exemplo, né, uma clínica de ortopedia ou de fisioterapia. Na sequência, eu ali durante o meu processo de pedal, né, de andar de bike, eu começo a ter uma dor muito forte no joelho. Eu digito mais uma vez lá no Google, dor no joelho. Eu vou encontrar novamente essa instituição, claro, se ela estiver bem posicionada, se o site estiver bem desenvolvido, se o conteúdo for relevante. Eu vou encontrar novamente essa instituição
E aí, com isso, eu já consigo ter acesso, mais uma vez, ao WhatsApp, eu consigo ter acesso aos profissionais que atuam na clínica, ao corpo clínico de uma forma geral, eu consigo entender também quais são as especialidades que vocês oferecem, né, que a clínica traz de comunicação. Mas eu leio aquele conteúdo e sigo as orientações que o especialista colocou ali inicialmente, né, enfim, colocando com pressa para evitar com que essa dor realmente continue. Mas realmente durante o meu processo de pedalar, eu não consigo fazer com que essa dor passe. Eu vou digitar novamente lá no Google ortopedista em Florianópolis, ou até mesmo fisioterapeuta em Florianópolis. E eu vou encontrar o site, a instituição novamente daquela clínica que eu já fui impactado nos locais para pedalar, um assunto de sintomas, né, relacionado à dor do joelho. E aí, na sequência, eu venho pesquisar pela especialidade em si, né, pelo próprio especialista. Ou clínica de ortopedia, um exemplo, né? Então, eu também sou impactado, não só no anúncio, mas também de forma orgânica. Então, isso potencializa, a gente traz essa autoridade, essa visibilidade de marca também para o paciente, né? Então, eu sempre falo que uma agência de marketing em saúde, ela tem que dominar muito bem esse processo para que o resultado em marketing seja muito mais efetivo também. E aí, claro, vem todo o pós, né? Que a gente fala aí da questão do atendimento. Então, o atendimento tem que ser muito rápido, não adianta o site ser rápido, o paciente encontrar a sua instituição, acessar, entrar em contato contigo, mas se a gente tem uma dificuldade de atendimento no telefone, se a gente tem uma demora no retorno pelo WhatsApp, né, nas conversas pelo WhatsApp. Então, aqui entra muito mais essa esfera de atendimento comercial, para que realmente a gente tenha uma efetividade melhor para agendamento, para consulta. E aí acontece todo o processo posterior, que é a realização da consulta com o especialista, ou até mesmo com a realização do exame. E também entra posteriormente toda uma etapa de fidelização, que aí também é uma outra estratégia de marketing, ok? Então, eu sempre falo que essa é a jornada desse paciente, ele tem que ser muito bem mapeada nesse processo, para que a estratégia de marketing seja muito mais efetiva. Então, vocês estão percebendo que não é uma simples publicação, digamos assim, numa rede social. Tem toda uma estratégia para ser desenvolvida e todo um viés para que a gente consiga trazer uma clareza e trazer dados também para essa estratégia, para esse resultado de marketing, né? Então, por onde que você deve começar? O conteúdo já ganha. Se o conteúdo for ruim, tu não vai ter uma audiência qualificada nas tuas redes sociais, tu não vai conseguir um posicionamento a nível de Google ali nos primeiros posicionamentos do Google, né, nas primeiras páginas. Inclusive, a gente vai fazer uma live falando sobre conteúdo, principalmente relacionado aí à linha de utilizar a inteligência artificial durante o desenvolvimento desses materiais. Será que é válido? Será que o Google identifica isso também como relevante? Então, eu vou trazer isso também numa próxima aula que nós vamos desenvolver. O melhor site ganha. Então, de nada adianta desenvolver um site e aquele site foi desenvolvido em 2000, 2010, 2012. É importante que o site realmente tenha uma performance, para que realmente esse paciente ele acesse o site, ele consiga ter clareza do que fazer numa próxima ação. Se é um agendamento, se é ler um conteúdo, se é conhecer a instituição, tem que ter uma performance, uma usabilidade melhor. O site saiu daquele de ser um site estático, ele tem que ter a melhor performance possível para que a gente consiga rentabilizar esse investimento em marketing. E aqui a gente também está falando que o Google ele prioriza sites que têm uma performance melhor. Também nós vamos criar uma próxima aula falando especificamente de sites num todo, da importância de ter esse site bem desenvolvido. É a nossa próxima aula sobre isso. Tá? Então, nós vamos desenvolver uma aula específica sobre sites, como desenvolver um site, questão de manutenção. Vai ser uma aula muito bacana aí para a gente trazer de comunicação, até para que vocês entendam melhor a necessidade e a importância de ter um site bem desenvolvido, tá? A autoridade importa muito. Então, se o paciente pesquisar uma patologia, pesquisar um assunto relacionado à qualidade de vida, pesquisar sobre a especialidade, você tem que estar presente. Então, a gente está falando não só de acesso ao site, mas também está falando de quantidade de pessoas que te seguem no Instagram, que te trazem como avaliações a nível de Google, né? Um exemplo aqui, a prova social.
mas também o atendimento tem que ser muito rápido e prático. Aqui a gente está falando do marketing conversacional. A utilização de robôs para a otimização do processo comercial, para que realmente quando esse paciente entra em contato, ele já tenha uma resposta também durante todo esse processo. Então é importante. E aqui fica bem evidente que precisa ter profissionais específicos para cada área para desenvolver, né? Então tu precisa ter um redator para desenvolver o melhor conteúdo, precisa ter um design responsivo, uma usabilidade muito boa, uma experiência de navegação desse paciente, um layout bem desenvolvido, atrelado aí às cores, né, da tipografia, enfim, identidade visual da sua instituição, para trazer mais clareza, mais confiança para esse paciente. Mas ele também precisa ser bem implementado. Então, não tem que ser um template, não tem que ser utilizado uma plataforma de Wix, um exemplo. A gente já falou algumas vezes, em algumas lives, que tem que ter uma estrutura bem desenvolvida para que o Google também traga essa clareza melhor durante todo esse processo. Precisa ter um desenvolvedor para fazer a aplicação do layout que foi desenvolvido pelo designer na aplicação desse layout no código para ter uma performance melhor. O conteúdo tem que ter muito claro, tem que ser muito claro durante essa navegação, trazendo essa autoridade também para o paciente. A questão de prova social, então tem vários profissionais envolvidos durante todo esse processo para que a gente consiga ter uma efetividade melhor também da estratégia de marketing, né? Então, por onde que tu deve começar? Vamos dar um exemplo. Se você quer aumentar a autoridade a confiança, né, da sua instituição, conhecimento de marca, posicionamento do seu negócio, a gente vai utilizar uma estratégia de defesa, com uma campanha de branding. Se o objetivo é conquistar novos pacientes, a gente vai utilizar uma estratégia de ataque, que vai ter uma campanha específica para benefícios, conteúdo ou preço. Mas se o meu objetivo é relacionamento com os pacientes, eu quero fazer uma estratégia de confronto, com uma campanha de conteúdo, então eu vou gerar mais materiais educativos, e-books, materiais ricos, aulas, realmente para trazer um fortalecimento melhor desse relacionamento com o paciente, né? Então, como que tu tem que preparar esse planejamento estratégico? Como que a gente faz aqui na COS? O primeiro ponto é o objetivo principal. Como eu iniciei a nossa apresentação, a nossa aula, tem que ter um objetivo principal. E esse objetivo principal aqui na COS, a gente faz isso em conjunto com o gestor. Então, nessa primeira conversa que nós temos, nesse planejamento estratégico, a gente faz um alinhamento com o gestor para ter uma clareza de quais são os objetivos e o posicionamento da instituição. Na sequência, a gente faz uma análise da concorrência atual e o posicionamento também da empresa de saúde. Então, a gente faz o mapeamento da atuação, da atual situação da instituição perante os concorrentes no digital. A gente entende quais são esses concorrentes, como que é a forma de atuação deles, como que eles se comunicam, que tipo de elementos que eles utilizam na comunicação, se é muito agressivo ou não, quais são as referências também que a gente vai trazer durante todo esse processo de comunicação da instituição, quais são os temas que serão relevantes para o negócio, se a tua instituição hoje ela precisa ter um site mais desenvolvido, se ela precisa ter palavras-chave relacionadas para o teu negócio, realmente qual é a situação da clínica no comparativo com os concorrentes. Então, isso fica muito mais claro, até para que você saiba um ponto de partida, de onde a gente está saindo e para onde a gente vai chegar, se a gente também está melhor que os concorrentes ou não, então como que a gente pode se tornar melhor do que os nossos concorrentes. Na sequência, a gente desenvolve toda uma estratégia por canais. Então, vou dar um exemplo. Com quem que a gente vai fazer essa comunicação? Quem que é a persona na linha de conteúdo editorial, de estratégia de mídia paga, o tom de voz. Então, como que vai ser comunicado com a instituição durante esse processo editorial? E as estratégias específicas por cada área de atuação. Então, um profissional de redes sociais vai fazer todo esse acompanhamento, um redator vai desenvolver toda a linha editorial de blog e melhor posicionamento a nível Google. O site, quais ações, como que vai ser o layout, como é que vai ser implementado, qual que vai ser a estratégia utilizada no desenvolvimento do site. Estratégia de relacionamento por e-mail marketing, como que vai ser abordado, qual que vai ser a comunicação visual utilizada durante esse processo e quais serão as estratégias de mídia paga, mídias pagas utilizadas
durante esse processo também do investimento em marketing digital. E também as ações e os tempos e movimentos. Então, em cada etapa, né, em cada estratégia, a gente traz KPIs para que sejam monitorados, um tempo para as próximas etapas, então, os tempos e movimentos, que a gente chama aqui na agência. Então, quais serão as etapas das operações aqui dentro da COS? Hoje a gente utiliza uma ferramenta para que você possa fazer a validação desses materiais, é um software para que você possa fazer a validação desses materiais, até para que a gente possa ter uma segurança da informação e uma consistência melhor durante todo o processo de comunicação. Então, você consegue parar, ler aquele material, ter certeza que aquilo é aquele direcionamento realmente que a gente vai atuar. Então, ali você consegue ter essa validação total com um tempo específico para você. E os cronogramas de cada entrega. Então, a gente tem uma liderança de projeto que faz todo esse desenvolvimento das etapas de quais conteúdos serão entregues, até para que você tenha essa clareza de quando que você vai também fazer a validação desses materiais, né? Então, a gente sempre desenvolve isso um mês à frente na comunicação, para que a gente não fique realmente ali apagando incêndio todas as horas, todos os momentos. Então, é bem importante trazer esse ponto também, que todas as ações são pensadas na estratégia, para que a gente possa ter uma efetividade melhor e você também consiga ter um tempo melhor para validar esses materiais, validar a nossa estratégia, para que realmente a gente possa dar sequência, digamos assim, na operação das demandas, né? As validações dos materiais das redes sociais, dos conteúdos de blog, do próprio site em si, dos e-mails marketing que serão enviados, da estratégia de mídia paga, né? Quais são as peças de mídia pagas que serão veiculadas. E quais são os próximos passos? Então, você pode fazer você mesmo, né? Todo esse desenvolvimento da missão, visão e valores, da metodologia Canvas, da utilização da análise SWOT, dessas estratégias de marketing digital embasadas no objetivo, ou você pode contar com a COS, contando aí com a nossa experiência do segmento de saúde. A gente já gerenciou mais de 80 projetos aqui dentro da COS nesses últimos 8 anos, com mais de diversos cases. Inclusive, a COS hoje está fazendo aí, a gente está indo para 8 anos de existência, agora no finalzinho de abril, sempre levando inovação, marketing e sempre atrelado com o departamento comercial, para que a gente possa ter realmente uma clareza e uma efetividade melhor das nossas ações. Então, eu tenho, aqui na COS, nós temos uma equipe de profissionais de marketing das diversas áreas. Eu sempre falo, eu faço uma analogia com as clínicas multidisciplinares. Então, a COS também é multidisciplinar, porque tem diversos profissionais atuando realmente com o propósito de trazer essa autoridade da sua instituição, trazer a visibilidade da sua marca, atrair mais pacientes, mas o nosso principal propósito também é levar mais saúde. Então, nós temos aí uma equipe de jornalistas, de social media, de designer, gestor de tráfego, analista de inbound, gestor de tráfego pago, líder de projeto e também desenvolvedor para fazer todo esse processo de implementação dos sites e até mesmo essa gestão da informação, perfeito? Essa era a nossa aula de hoje. Agradeço muito pelo tempo de vocês. Fico aqui à vontade, à disposição também, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Muito obrigado pelo seu tempo aqui em nossa conversa e tenha uma boa tarde. Até mais. Tchau, tchau.